Quando eu engravidei, eu já era psiquiatra, então eu sabia dos prejuízos que o adoecimento psíquico da mãe poderia gerar no bebê, assim como eu também sabia dos benefícios de um tratamento adequado. Diante disso, era de se imaginar que eu, tomando medicação para um tratamento de toque, levaria a tudo de forma exemplar. E na verdade não foi bem assim. A minha atitude foi longe de ser ideal. Eu fiquei desesperada, insegura, e eu parei de tomar medicação no mesmo dia e não contei pra ninguém. E não precisou de um mês pra minha ansiedade ficar de um jeito que eu nunca tinha visto. E só aí que eu me dei conta do que eu tinha feito e fui então atrás do que eu indicava para as minhas pacientes. A melhora foi gritante e eu não tenho dúvida que a manutenção do meu tratamento trouxe diversos benefícios não só para mim, quanto para minha filha também. Assim como Mariana Pizarro, diversas mulheres se sentem inseguras diante do peso, a responsabilidade de colocar uma nova vida no mundo. Por isso é tão importante a gente quebrar tabus sobre saúde mental e medicação na maternidade e olhar para os prejuízos que esses tabus podem gerar tanto para a vida da mãe quanto para a vida do bebê. Oi, Mari! Que honra ter você aqui. A gente tá muito, muito, muito feliz de poder dividir a sua história aqui com todo mundo. Pra gente poder falar um pouquinho da nossa experiência para além do saber, né? Porque... Sim, além do conhecimento técnico. Exatamente. Sim, de mãe pra mãe. É isso. Poder falar da vida real, né? E eu amo, eu fiquei super feliz com o convite, fiquei super que honrada. Eu amo falar de maternidade, eu amo falar de psiquiatria, daí a gente junta as duas coisas. Acho que vai dar bom. Com certeza. Mas antes da gente começar, assim, se apresenta um pouco, assim, pra quem não te conhece, pra quem tá te vendo pela primeira vez. Quem é a Mari? Então, vamos lá. Eu sou a Mari, eu sou psiquiatra e mãe. Eu acho que psiquiatra e mãe resumem basicamente A sua vida toda. a minha vida toda, né? Porque é isso, toma muito, né, da gente. Atendo no consultório e tenho uma empresa de educação em saúde para profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, que é a Nova Psique. Então, no momento, isso me toma completamente. E você passa a paixão que você sente pelo teu trabalho, pelo que você faz, incluindo a maternidade, tá? Ai, eu Você sou... passa essa paixão quando você ama tudo isso. É isso, eu sou apaixonada, assim. Os alunos falam muito isso. Nossa, ela é muito apaixonada, né? Pelo que ela fala e tal. Eu sou apaixonada. Mas isso é muito bom, porque aí você traz, assim, um lado, né, das duas vertentes, assim. Tanto o trabalho, que às vezes pode ser tomado como uma coisa muito, né, séria e rígida, mas tem uma fluidez na tua fala, quanto a maternidade, né? Que você também fala da maternidade num lugar muito, muito fluido. Ai, que bom, fico feliz. Mas conta pra gente, você, né, a gente já começou dando um leve spoiler, que você tem um diagnóstico de toque, Sim. né, e que quando você engravidou, você cometeu essa Abandonei leve todos os loucura de jogar tudo pro alto. O que acontece? Quando eu tenho esse diagnóstico, eu tenho toque desde os 7 anos. Que foi quando aconteceu uma coisa uma mudança muito grande na minha vida. E eu nunca tratei até a faculdade, que foi quando eu comecei a tratar de fato, e aí os sintomas ficaram muito intensos, e aí eu, enfim, fui pro tratamento, descobri exatamente o que era. Eu ia te perguntar isso, se ali que você entendeu e veio o diagnóstico, ou se antes você já tinha tido esse diagnóstico? Não, nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido. E, na verdade, eu não falava, eu tinha muitos sintomas e não falava sobre isso com ninguém, assim. Desde criança, eu própria... Paciente com toque é muito hábil, né, pra fazer isso. E eu era muito hábil pra fazer, até que eu comecei a não conseguir mais fazer. Aí eu falei, olha, preciso de ajuda, tem alguma coisa acontecendo. E eu lembro que a minha mãe até falou assim, nossa, mas eu não sabia que isso acontecia com você. Assim, não tinha fazer a menor ideia. E aí foi quando eu comecei a tratar, mas aí desde então eu comecei a fazer tratamento e entendi que eu precisava manter esse tratamento. De fato, a minha vida mudou muito, a minha qualidade de vida melhorou demais, né? E aí, tanto psicoterapia quanto medicação, né? Tratamento psiquiátrico. E foi virada, assim, de... Realmente diminuiu muito o nível de sofrimento, assim, né? Sim. Porque eu era muito funcional, de qualquer forma. Mas eu era muito funcional com um nível de sofrimento muito alto. Tinha um custo muito alto, né? Tinha um custo muito alto. E realmente me ajudou demais.
E aí eu, com um acompanhamento, eu já tinha tentado ver a possibilidade de tirar a medicação, enfim. Porque o toque tem um pouco essas possibilidades, assim. Existem quadros que são crônicos e que vão precisar usar a medicação de forma indeterminada, assim, né? Eu não gosto de falar pro resto da vida obrigatoriamente, mas de forma indeterminada. E tem pacientes que vão conseguir fazer um ciclo de tratamento, vão tirar a medicação. Então, isso já tinha sido tentado pra saber em que grupo eu me enquadrava, né? E a gente já tinha entendido que eu tava no grupo dos que iam precisar fazer medicação de uma forma mais crônica, né? E aí eu tava bem com isso, tava tudo certo. E eu sempre tive técnica, assim, eu atendi muitas mães, né? Eu já era psiquiatra quando eu engravidei, eu já tinha atendido muitas mães, tanto na residência quanto depois no consultório. E eu sempre fui, sempre defendi muito esse tratamento durante a maternidade, né? O quanto que faz diferença, o quanto que é importante. Então, eu defendia muito essa bandeira. É claro que nenhum tratamento, quando ele não é indicado, é positivo, né? Mas quando ele é indicado, isso faz muita diferença, tem um impacto positivo muito grande. Então, eu sempre fui essa pessoa que fazia essa psicoeducação nas pacientes que chegavam gestantes, por exemplo, ou que estavam em tratamento e engravidavam no meio do tratamento, e o que elas iam fazer e tal. Então, eu sempre fui essa pessoa que dava esse suporte, conversava com o obstetra, às vezes tentando quebrar tabus até do obstetra, porque tem muitos. E nesse momento da sua vida, como é que tava o seu olhar pra você engravidar? Como é que era o teu planejamento disso? Eu queria engravidar. Eu tava num relacionamento, eu comecei de muito pouco tempo, assim, mas a gente tava muito certo que a gente queria ficar junto e engravidar logo em seguida. Então, isso já tava nos teus planos. Não foi uma coisa inesperada, né? Não, foi super assim, a princípio era isso que ia rolar. Mas você sabe que, agora você falando, assim, nesse planejamento, durante o planejamento, eu não tinha me tocado. Não foi uma coisa que eu pensei, assim. Como é que vai ficar o meu tratamento do toque, né? Como é que vai ser isso? Não rolou. Isso aconteceu quando eu engravidei, de fato. Quando eu engravidei, o primeiro pensamento que eu tive foi o remédio. E eu já tomava um remédio que era compatível com gravidez, que era compatível com amamentação, até. E foi muito automático, foi engraçado, assim, depois eu revisitar isso e pensar, né, o quanto que foi um movimento automático. Depois eu fiquei até pensando o quanto que determinadas construções estão dentro da gente, a gente nem percebe, né? Então eu tinha ali uma bagagem teórica que parece que tava por cima de alguma coisa que tava muito enraizada ali, sabe? E aí eu falei, vou largar. E óbvio, meu marido é psiquiatra, se eu falasse isso com ele obviamente ia acessar o conhecimento dele e ele ia falar, não faço. Eu falei, então não vou falar. Claro que não, porque eu vou tirar, isso é fato, a criança tá dentro de mim, eu vou tirar. E aí eu suspendi. E aí eu fui, a princípio, na primeira semana, tudo certo. Falei, isso, decisão certa. Mandei bem. Não vou falar pra ninguém mesmo. Tô ótimo. Tô ótimo. Semana 2, no primeiro mês eu tava muito mal, muito pior, né? Muito mais ansiosa e com os sintomas voltando, sintomas que já não apareciam há 10 mil anos. E aí eu falei, cara, o que eu fiz? Assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Pera, o que eu defendo? O que eu sei? O que eu... Não é tanto, assim, o que eu acredito, né? Porque eu acredito com base num conhecimento que é muito sólido, assim, né? Que já é muito estabelecido, não é uma crença individual, minha, né? Sim. interna, assim. E aí que eu fui perceber o que eu tinha feito, eu falei, não, volta. E aí que eu falei com meu marido, olha, eu tirei o remédio, já sei que a gente tem que fazer de uma outra forma, vamos voltar ao tratamento e tal. E aí a coisa, eu retomei, né, e voltei a fazer, de fato, o que eu sempre falava para as pessoas fazerem, para as gestantes fazerem. E deu muito certo, assim, eu melhorei muito, voltei ao estado que eu tava, e eu tenho certeza que eu consegui curtir minha gravidez, né, e ter uma gravidez saudável. Minha gravidez foi, assim, sabe aquela gravidez que não acontece nada? Nem a barriga eu sentia, porque era uma barriguinha pequenininha, assim, então zero desconforto. E a criança nasceu bem, não sei o quê. E eu realmente acredito que isso aconteceu muito porque eu tava melhor, assim, bem, né? Se eu tivesse muito sintomática, obviamente a gente teria muito mais chance de
algum desfecho negativo, né? Sim, sim. E isso é muito curioso quando você fala sobre ter alguma coisa interna que a gente não acessa, né? É porque eu acho que faz parte da nossa cultura, né? Sim. A gente faz parte de uma lógica que inevitavelmente é construída ao longo de muitos anos em cima de uma ideia, tanto do adoecimento psíquico quanto ao uso de medicação, que proporciona pra gente muitos tabus e muitos preconceitos que nem a gente se dá conta que a gente tem. A gente se dá conta quando a gente vive, né? A gente se dá conta quando a gente experimenta na nossa individualidade alguma dessas situações. E eu acho que até nesse caso, esses dois temas têm essa característica, né? Tanto o adoecimento psíquico e o tratamento psiquiátrico, a gente tem ali uma acho que algum construto que a gente tem um certo pé atrás com isso, assim. Ao mesmo tempo que a gente também tem alguma coisa mais ou menos enraizada em relação à concepção de maternidade, do que é uma mãe boa, né? De que forma você abre mão, né? Existe uma ideia meio geral, assim, de que você precisa abrir mão de si a qualquer custo pelo seu filho. Exatamente. E isso te faz uma boa mãe. Sim. Né? Mesmo que Ou você seja, meu toque nesse momento, o meu bem-estar, ele vai ficar em segundo plano. E é isso que eu tenho que fazer. Se eu tô grávida, eu tenho que fazer isso. E aí entra aquilo que a gente tava falando hoje, justamente na introdução, que foi uma fala sua. Naquele momento, racionalmente, você entendia que o seu bem-estar era diretamente o bem-estar da tua filha. Sim. Né? Mas eu acho que a maternidade, de uma forma geral, traz muita coisa que a gente desconhecia da gente anteriormente. Sim, coisas que já existiam, a gente conhecia, coisas de fato novas. Sim. Muita mudança. Então a gente acessa não só pelos hormônios, mas por questões mesmo de uma mudança de dinâmica. Sim. Que a gente começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Sim. Quando vem um filho, o amor por um filho, a prioridade que a gente coloca naquela criança na nossa vida é um grande desafio. É encontrar esse equilíbrio, né? É muito desafiador isso. É muito desafiador. E a tendência que a gente tem é de meio que nem perceber, mas de tentar... Meio que a gente embarca nessa ideia de que tenho que me doar 100%. Né? E quando você se doa 100%, você prejudica a criança, porque você Sim, fica não zero nada, pra você. Né? Exatamente. E aí aquela criança, aquela relação vai ser prejudicada também, mas a tendência é meio que você tem que ativamente pensar sobre isso. Se você não pensar ativamente, você vai, assim. Sim, a gente precisa de fato ter esse movimento de voltar. Até porque, assim, quando você fala, né, da responsabilidade por um ser humano, a gente tem essa responsabilidade duplamente, né? Se a gente pensa no pai, porque a gente tá de fato gerando essa criança. Sim. Né? Assim, a amamentação, então tudo pra quem amamenta, né? Mas tudo isso depende da gente. Então Sim. parece que é um pouco isso, assim, eu abro mão de tudo pra que não corra o risco de acontecer nada. Só que a gente só pensa exatamente, e aí é o que eu falo, né, dos tabus todos que vêm da sociedade, beleza, se essa medicação é 99,9% segura, mas tem 0,01... Você tá expondo seu filho. Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que traz um outro ponto, que é o seguinte, se eu tô precisando da medicação pra estar bem pro meu filho, isso é sinônimo de eu não estar dando conta. Isso tem muito, né? Isso na psiquiatria de modo geral, né? Sim. Se eu tô usando a medicação, eu não tô dando conta. Se eu tô dando... exato. E aí, quando a gente entra nessa espiral, e aí eu falo a gente... Porque aí, assim, eu vou usar esse gancho pra dizer uma coisa que eu sei que a gente já tinha combinado de trocar aqui, que é, nós somos suas pacientes, e a gente precisou de ajuda medicamentosa na nossa maternidade. O que a gente tá falando, por acaso, no teu contexto, foi muito da gestação. Sim. Você seguiu, né, o tratamento depois, mas a gente tava falando daquele momento da gestação. A gente não fez uso de medicação durante a gestação, mas a nossa pressão de ser boa mãe, de dar o melhor, de dar conta de tudo, fez com que a gente precisasse de ajuda. Sim. A nossa saúde mental gritou. Sim. Quando nós duas, a gente vem de sonho de maternidade. E esse sonho gerando uma expectativa. Sim. E uma expectativa que não dá pra ser atendida 100%. Então gera frustração, adoecimento psíquico.
E você falou uma frase pra mim muito importante, que foi quando eu te procurei a primeira vez, né? Que eu falei, pronto, já vieram os meus pacientes todos aqui. Então, todos não, mas já vieram muitos pacientes meus aqui, agora é minha vez. É isso. Mas eu lembro de você falar pra mim, eu falei assim, Mari, eu não tô curtindo a maternidade. E aí você falou, mas é porque essa maternidade aí não dá pra curtir mesmo, Paula. Realmente tá... Assim, não dá. Não é maneiro. Do jeito que tá realmente, não tem como curtir. E na hora eu senti um alívio de falar assim... Ai, é verdade, é porque a maternidade como eu tô experimentando agora, não é que eu não tô conseguindo curtir, é que essa maternidade é insana mesmo. Então, Sim. eu preciso ajustar o que precisa ser ajustado pra eu conseguir, de fato, curtir a maternidade. Não precisa que é o que ser eu vivo assim, hoje. Eu não curto precisa muito ser a maternidade assim. hoje. Eu acho o máximo a maternidade hoje. Sabendo de todos os desafios e tudo mais. Mas é isso, assim. Essa maternidade não é possível de curtir. E que a gente se culpa, inclusive, por isso, né? Então... Sim, a gente se culpa muito, né? A gente, com relação a essa coisa da gestação, assim, tem sempre uma tentativa de evitar expor o bebê, né? Sempre tem aquela coisa assim, então, eu não vou expor meu filho a determinada coisa, né? Então, qual é o custo da exposição a uma medicação, por exemplo? E a questão é que a gente esquece que a criança está exposta a tudo o tempo todo, né? Então, a medicação é alguma coisa muito palpável, muito concreta, né? Eu vou dar um remédio ali e, em tese, esse remédio vai chegar na criança. Então, ela está sendo exposta a isso. Mas a verdade é que a criança também é exposta ao adoecimento psíquico da mãe. Essa exposição, normalmente, não é muito contabilizada. Você não bota na balança. Você bota na balança só. Essa criança vai ganhar um remédio. E você não bota a contrapartida, né? Ela vai ganhar o remédio, mas a mãe não vai estar adoecida. E é porque a gente tende a pensar na doença psiquiátrica como uma coisa meio etérea, assim, né? Não existe nada concreto dentro dessa doença. Uma coisa meio mental, assim, né? Não dá pra pegar. Quando, na verdade, não é bem assim, né? A gente até tem muita coisa ainda a descobrir sobre transtornos mentais, adoecimento psíquico e etc. Mas a gente sabe que existem substâncias químicas, de fato, assim como o remédio é uma substância química, as citocinas, os elementos ali pró-inflamatórios, eles são substâncias químicas também que transmitem uma informação pro bebê. E o bebê tá exposto a isso, né? Então, a gente tem que botar essas duas coisas na balança, né? Da mesma forma, quando a criança nasce e você é uma mãe ali dentro das suas possibilidades para aquela criança, a criança ela vai ser exposta a absolutamente tudo, inclusive a você adoecida, cuidando dela, né? Então ela tá sendo exposta, por exemplo, quando você pensa no tanto de exigência que você se coloca, né? Então eu tenho que fazer isso aqui de forma perfeita, isso aqui de forma ideal, esses horários exatos e regrados, ela vai estar sendo exposta a isso, né? E vai colher os benefícios de toda essa regra, mas se tudo isso cobra um preço, que é uma mãe adoecida, a gente tem que botar isso na balança também. E a mãe tem um pouco isso, né? Eu acho que a maternidade como um todo faz isso de tirar a mãe da conta. Né? Assim, a mãe, tira a mãe da conta. Ela não pode ser contabilizada nisso. Sim. E a mãe, acho que sim, né? Falando por mim, né? Eu fico pensando assim... eu, no início, assim, até quando eu te procurei ali, meu filho devia ter uns 6 meses, 7 meses, que foi quando eu falei, tá, já deu tempo de um baby blue, já deu tempo de um monte de coisa, a coisa não melhorou, então é isso. Eu lembro que eu não via pessoas na rua, o que eu via era nariz. Eu olhava só pro nariz das pessoas pra ver se o nariz estava escorrendo, porque eu tinha pânico do meu filho adoecer. Tinha pânico do meu filho pegar uma bronquiolite, porque pra mim bronquiolite era tipo o caos na terra. Então eu não via pessoas, e isso me deixava também assim, eu falava, cara, até que ponto eu vou conseguir sustentar isso? Porque meu filho tá começando a ir pro mundo... E ele vai pro mundo com uma mãe que tá dizendo pra ele que esse mundo não é seguro. Exatamente. Né? Que as pessoas são uma ameaça, as pessoas não são seguras. Então, assim, isso a gente ensina pros nossos filhos o tempo inteiro, assim, seja nas nossas reações, seja na evitação dele estar perto de alguma pessoa e tudo mais. Então, isso é porque eu acho que é um exemplo prático de como que a gente vai interferir na vida dessas crianças, né? E ele vai no ver dia a dia. o que você faz. E não o que você fala. Eu falei sobre isso muito recentemente, porque uma das coisas que eu acho que, assim, vamos lá, eu sou o perfil
do paciente com toque, com personalidade obsessivo-compulsiva. Eu sou exatamente esse perfil. Então, pra vocês terem uma ideia, quando a minha filha nasceu, assim, eu li, obviamente, todos os livros. Eu engravidei e falei, é regra da maternidade, como é que essa criança vai dormir, é o bebê do tipo A, do tipo B, do tipo C. Então eu já vou saber quando a criança nasceu, eu já vou identificar qual é o meu bebê. E assim eu vou estabelecer todas as rotinas e não sei o que. Assim que ela nasceu, eu tinha uma planilha no Excel. Mentira, Literalmente, Mari. uma planilha. Que aí eu falei, pra eu identificar esse bebê, eu vou aqui dizer... Eu vou ver em que momentos ela dorme, em que momentos ela acorda, em que momentos ela tá irritada. Eu vou planilhar isso tudo, moleza. Vou planilhar isso, vou sair com um diagnóstico dessa criança. Eu vou levar essa maternidade fácil. A minha filha era totalmente... Não havia como achar um padrão. Não tinha parâmetro nenhum. Mas que bom, né? Na minha Porque planilha, zero você precisava disso. A minha filha é salvadora, assim. Porque ela tem um perfil oposto. Tô aqui, ela tá lá longe. O que foi excelente, assim, né? De certa forma, ela me ajudou demais, assim. Ela, a pessoa dela, né? Além da maternidade em si. E então ela não seguia nenhum padrão. E foi aí que eu falei... Aquilo foi me dando um desespero, até que eu falei, bom, não vai dar pra usar essa planilha com essa criança, eu vou precisar ver como é que acontece. Outra a coisa planilha, acontece. Aquela que assim, então me dá uma outra. Não. E aí eu fui conseguindo flexibilizar por causa dela. Mas tem uma coisa que é muito legal, que é essa coisa de do errar, né? Porque a gente tende, eu sendo essa pessoa, eu sempre tive muita dificuldade com o erro, né? Com fazer alguma coisa que não era muito perfeita e não tava muito certa. Eu sempre fui essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu sempre falava pra minha filha assim, filha, você pode errar. Claro, isso é super normal, tá tudo bem. Se você caiu, você levanta e segue, né? E a gente vai aprender com erro. Então, eu tenho esse discurso, mas ao mesmo tempo, quando ela me olha, eu na minha vida não posso errar, sabe? E aí, eu fui começando a ver, com ela muito pequena, o quanto que não funcionava desse jeito, assim, não dava pra eu falar pra ela, você não pode, você pode errar, mas a mamãe não pode, né? Porque ela via... E aí vinha escancarada a força do exemplo, né? E aí a criança... E então é isso, não adianta você falar pro seu filho assim, olha, vai pro mundo, o mundo é seu, e ao mesmo tempo você tá... tirando ele do mundo. Tentando, de alguma forma, né, protegê-lo e tal. Então, o que você fala, é óbvio, tem alguma importância, mas é muito menor do que aquilo que você, de fato, faz, Com sabe? certeza. Então, isso foi me ajudando Nossa, a maternidade me ajudou muito a quebrar um pouco, a flexibilizar e a falar, não, eu preciso poder errar, porque senão ela não vai poder errar. E o peso que tem isso, né? A gente fala muito sobre... a gente tenta ser perfeito pros nossos filhos, mas a gente não para pra pensar no peso que tem essa perfeição, né? Se o meu filho me vê como alguém perfeita, né? O que ele vai entender é que ele precisa ser perfeito também. Né? Não vai se sentir autorizado a errar, a fazer imagina, nada diferente né? disso. Assim, é difícil que ele consiga lidar com um ser humano mesmo, de uma forma real, assim. Ele vai estar sempre buscando algo ideal. Então, é um peso grande também pra criança que a gente dá, né? Sim. Então, por isso que quando a gente fala de quebrar esses tabus, né? É exatamente falar sobre a necessidade de cuidar. Assim, de quando você traz assim, a gente consegue ver a medicação, a gente lê a bula, a gente sabe ali, efeitos colaterais. Tem um negócio ali, né? Tem um negocinho ali, você fala, tá, isso aqui a gente consegue, mas é muito palpável. Né? A gente não é palpável a gente falar sobre um adoecimento nosso, né? Não é palpável a gente entender de que forma isso, de fato, pode interferir na vida dos nossos filhos. Até porque são coisas, muitas vezes, a médio e longo prazo. Exatamente. Então, as coisas, elas ficam muito abstratas. Exatamente. E, realmente, as pessoas, de uma forma geral, precisam dessa concretude, né? E a gente tá falando, então, desde a gestação, da amamentação, né? Que foi um ponto pra nós duas, a gente amamenta ainda. Sim. Então, assim, somos mães em uso de medicação e amamentando, né? Sim. E sobre todo esse ponto que é tão importante do convívio, da relação. Como tá a minha qualidade de tempo com você, né? Sim. Porque quantos pais, às vezes, estão ali do lado, estão até presentes, mas não estão inteiros, não estão de fato ali. Então, acontece, isso oscila. A gente é assim na vida, a gente não fica 100% necessariamente ali inteiro, mas saúde mental também é isso, é você ter qualidade de tempo com aquela pessoa que tá do teu lado. A gente tá falando necessariamente agora, especialmente de filhos, né? Sim.
E você... Não, é que eu queria destacar uma coisa que você falou também, muito interessante, que quando é adequado o tratamento, quando é indicado o tratamento. Sim. Vamos destacar mais isso, porque assim, claro que conhecendo você, eu sei que quando chega uma mãe ou uma gestante, né, já mamãe no seu consultório, você vai olhar pra isso e vai falar, calma, deixa eu ter aqui o meu olhar dobrado, mais do que um paciente que não tem uma gestação ou uma mãe que tá amamentando, enfim. Vou ter esse olhar dobrado pra necessidade real dessa medicação. Sim. Então tem esse cuidado, né? Tem essa atenção dobrada, né? Tem de modo geral, porque eu acho que... Eu sempre falo que o tratamento psiquiátrico, ele é salvador de vidas quando ele é bem indicado. E ele não vou dizer destruidor de vidas, mas ele é muito ruim quando ele é mal indicado, assim. Então, da mesma forma como ele pode ser muito positivo, ele é também muito negativo se ele estiver ali sendo feito numa pessoa que não precisa, né? A gente tem... Quando a gente pensa em definição do que é um sintoma psiquiátrico, do que não é, do que é um sofrimento que é intenso o suficiente pra gente chamar esse sofrimento de sintoma e falar, olha, isso aqui requer tratamento. Se a gente não tratar, isso não vai melhorar sozinho, né? Então, qualquer avaliação desse tipo, ela parte de um pressuposto de que aquilo ali, ele tá excessivo, né? Ou mais intenso, ou mais frequente, ou tá excessivo em relação ao que se espera para um determinado contexto, né? Isso é uma avaliação que, até hoje, na psiquiatria, a gente não tem esse ponto de corte definido, né? Então, isso acaba passando por uma avaliação subjetiva do examinador. Sim. Né? Então, fazer isso, eu acho que é alguma coisa de muita responsabilidade, porque você tá ali, de alguma maneira, dizendo que aquele sofrimento é intenso demais, ou dizendo que não. Como é que você julga isso, né? E aí, a gente tem o viés da maternidade, que existe uma expectativa em relação a como que a maternidade é e como a maternidade deve ser, ou como a mulher deve se sentir em relação ao nascimento de uma criança, que é uma expectativa extremamente idealizada. Então, se você parte dessa expectativa, tudo que é real é doença. Exatamente, tá todo mundo precisando Tá todo mundo doente. tá todo mundo precisando de um remedinho. Porque se o ideal é a criança nascer, você ter um amor instantâneo e você ficar plena, né? Tá tudo lindo, você amamenta e aquilo ali você tá no céu. Enquanto você amamenta, a criança destrói os hormônios à flor da pele. Se você parte dessa expectativa, uma emoção que é normal, né? Dentro, né, uma frustração, uma sensação de... meu Deus, o que eu fiz com a minha vida quando a criança nasce e não para de chorar na primeira semana, no primeiro mês, ou nos primeiros 6 meses. Uma tristeza que dá, né? Porque você perde um pouco quem você é, né? Ali no primeiro ano da criança, você meio perde a sua identidade. Você vira mãe daquela criança. E aí, sim, o luto relacionado a isso, se você não leva em consideração que tudo isso vai acontecer, você nomeia como doença, sim, sentimentos que são normais, sim, né? Posso fazer uma observação rápida pra você seguir daí depois? Eu lembro porque assim, eu acho que nós duas, a gente teve um cuidado grande com nossos filhos naqueles primeiros meses das vacinas, a gente saía bem pouquinho, né? E aí, um dia eu tava em casa com a Clara e ela já tinha, sei lá, 1 mês e qualquer coisa. E aí minha mãe me ligou do shopping. Minha filha, tô aqui no shopping com as suas tias, você quer alguma coisa? Eu comecei a chorar, falava assim pra ela, eu só queria estar no shopping, eu só queria estar aí. E isso é uma coisa tão simples, né? Que, poxa, quantas vezes eu tinha ido ao shopping, não tinha nem me dado conta do valor disso, de poder dar uma volta. E naquele momento ali, aquilo se torna uma coisa surreal, uma coisa que gerou... Você tem uma sensação de que você vai ficar ali pra sempre, numa fenda do tempo-espaço, que aqueles primeiros meses
vão ser pra sempre. Pois é, então é o que você tava falando, reencontrar, né, esse papel que você vê como quase todos os episódios, independente do tema, a gente fala sobre esse reencontro da maternidade, né, esse reencontro com uma nova forma, na verdade, né. Sim. E eu acho que é super importante, não só você como profissional, né, esse movimento de você contextualizar, né, o cenário daquele paciente que chega, que é fundamental, né, mas as próprias mães, às vezes, se tiram de contexto. Sim. Então, eu acho que esse movimento das mães, né, de pensar, né, quem eu sou e o que tá difícil e o quanto a gente se cobra também se retirando desse contexto. Sim. Então, muitas vezes as mães vão chegar no seu consultório te posicionando, né, um sofrimento fora de um contexto que ela tá vivendo. Exato, É, exato. então... E aí é isso, se você não tem esse cuidado de entender o que tá acontecendo na vida daquela mulher, muito dentro de uma perspectiva real, né, e não, assim, idealizada, e aí eu confesso que eu acho que mulheres têm mulheres psiquiatras têm um ganho, assim, de terem vivenciado, ou mulheres psiquiatras, mães, né? Eu acho que ajuda a gente a fazer uma avaliação melhor, considerando que a gente já viveu aquilo ali, né? E aí é isso, você receber uma mulher assim, poder ajudá-la a, de fato, contextualizar o que ela tá sentindo, né? Validar aquilo ali. Muitas vezes dizer que aquilo tá tudo certo, né? Tá tudo bem, ela tá muito angustiada e com medo de não voltar a ter a vida que ela tinha, né? Ou se perguntando o que ela fez da vida, e que tá tudo bem, e que é isso mesmo, e que você entende, né? E que é compatível com o que ela tá vivendo. Então, se você não faz isso, você pode acabar tratando alguém que você não precisa ser tratado, né? Então, esse é um cuidado que é fundamental. Ao mesmo tempo que é muito importante você identificar quando tá demais. E quando realmente essa mulher precisa de tratamento pra poder viver as emoções normais. Sim. Porque a emoção que vem dentro de um adoecimento psíquico, ela não é o sofrimento normal. Ela é um sofrimento diferente. Sim. Né? Eu falo que é baixo volume, né? O remédio, ele dá um teto, ele é baixo volume. Sim. Você não vai deixar de sentir isso, né? O que estressa vai te estressar, o que chateia vai te chatear, entristecer, mas... no teto, né? Exato. E eu acho super legal a gente falar sobre isso, porque nem todo mundo sabe como funciona essa ida ao psiquiatra, né? Então, assim, muitas pessoas escutam assim, eu não vou procurar um psiquiatra, porque tem na cabeça que se procurar um psiquiatra, necessariamente esse psiquiatra vai medicar essa pessoa. É claro que as pessoas não pensam isso à toa. Sabemos, total, sim, né, que assim, uma hipermedicalização, sim, que a gente precisa mesmo ponderar, sim, né? Então, sim, a gente sabe que as pessoas não pensam isso à toa. Com certeza. Mas a ideia uma avaliação de um psiquiatra não quer dizer que ele vai te medicar, ele vai fazer uma avaliação sua. Vai entender o que tá acontecendo. Ele vai entender o que tá acontecendo. Assim como você vai num ortopedista, não necessariamente ele vai fazer uma cirurgia, ou você, né? Então, assim, ele vai fazer uma avaliação, ver como é que tá o estado do seu joelho, né? Então, eu acho interessante a gente poder ponderar isso pra quem tá assistindo, porque nem todo mundo sabe que nem procurar uma avaliação sabe. significa, de fato, ter alguém que vai te escutar. E só uma complementação disso, antes de você responder, mas além da questão da hipermedicalização, tem ainda, infelizmente, o preconceito tanto da psiquiatria quanto da psicoterapia também, né? Sim. De que assim, não, eu não preciso, eu não sou maluco, eu não preciso disso, não. Então, assim, eu acho que a gente sente isso como psicólogos, psicoterapeutas, e você como psiquiatra Total. ainda percebe isso, né? Essa dificuldade da pessoa aceitar que tá precisando de ajuda e sair desse preconceito, desse lugar socialmente porque criado, eu acho né? que assim, primeiro com relação a isso que você falou, isso é muito real. As pessoas acham que elas é interessante porque você tira o profissional do papel de avaliador, né? Então, você coloca a função de avaliar pro paciente, que em tese não tá ali pra isso, né? Eu que sou psiquiatra, quando eu tive que me avaliar, não deu certo. Imagina... não prestou... Né? Imagina se você não é psiquiatra ou não é psicólogo, né? Como é que você coloca isso? A sensação que me dá muitas vezes é que você já tem que saber o que você tem pra procurar. Então, agora eu acho que eu tenho isso aqui, ou essa doença, ou esse problema, então eu vou, porque eu vou lá só pra pessoa me medicar ou fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a ideia é que essa pessoa conduza esse processo de avaliação, né? Exatamente. E te
te traga vocês possam construir aí esse diagnóstico. É que nem quando você vai no ortopedista, né? Eu já sei que eu tô com um ligamento cruzado. Eu tô com um ligamento cruzado rompido. Você vai chegar lá dizendo, eu acho que é o anterior. Aconteceu alguma coisa aqui. Exatamente. Às vezes eu acho engraçado quando eu escuto de paciente me falando assim, eu queria te levar um negócio, mas eu preciso organizar primeiro aqui pra poder te passar isso. Falando, mas não é pra organizar. Com você. Vamos, né? Não é pra organizar, mas assim, se você quer tentar organizar, organiza comigo, né? É isso. Deixa eu te ajudar. Eu lembro que a Mari, quando eu fui na sua consulta, você falou, eu falei, você falou, e no final falou assim, bom, Paula, já sabemos o que temos, né? Aí eu, não, eu não sei. É tão claro com os outros, mas comigo. Comigo não é. Aliás, não é um outro ponto eu acho que é fundamental a gente entrar falando de quebra de tabus. Nós 3 somos profissionais de saúde, mulheres, mães. E a gente sabe também que a gente passa por muita fala de... Poxa, mas você tá tomando remédio psiquiátrico e você é psicóloga? Você como psiquiatra, né? Você tem toque, você tá... né? E a gente acaba vivenciando muito isso, né? Desse lugar de que a gente... Não podia, nós somos psicólogas, como é que a gente... como é que nós somos suas pacientes, a gente não deu conta da maternidade sem a medicação? Tem esse lugar de levar a doença mental para a incapacidade pessoal, né? Então, não é uma... se você parar pra pensar, toda doença é uma incapacidade do seu corpo restaurar um equilíbrio que antes existia. Então, uma pessoa que é hipertensa é incapaz de manter a própria pressão. Mas isso não a torna, aos olhos da sociedade, alguém que merece descrédito. Sabe? Do tipo, nossa, você não controla a sua própria glicemia? Caramba, você não serve. É porque a gente entende que não depende da força de vontade. Exatamente. Mas a doença mental não vai para um outro lugar, né? Então, você não é capaz de controlar a sua própria emoção, sua própria ansiedade. Não sou. Porque levanta, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma né? coisa. Então, olha, só fazer isso aqui que resolve. As pessoas têm muita essa ideia, se fosse né? isso, gente, o que mais um deprimido quer é controlar a tristeza. O que mais um ansioso quer é controlar a ansiedade. Né? E se fosse tão simples assim, é óbvio que ninguém teria nenhum transtorno mental. Se fosse da ordem do controle, né? Então, a gente olha para o adoecimento psíquico muito separado da própria experiência. Sim. Né? Então, a gente não entende o adoecimento psíquico como uma experiência dessa pessoa no mundo. Sim. A gente não entende que é uma forma da pessoa de se relacionar com o mundo, de como ela se posiciona nesse mundo. A gente atribui tudo a uma necessidade muito grande de que a gente esteja sempre dentro de regras que a gente estipula, né? Como aquelas que não podem passar nem pra cá nem pra lá. Né? Que não só a gente tá falando de um adoecimento, mas a gente pode falar também de sofrimentos pontuais. Sim. Né? Assim, até o próprio sofrimento, assim, né? Quando a Carol fala desse tabu, né, do profissional da área de saúde, o psicólogo, o psiquiatra, né, que tem que estar sempre na medida, assim, né, porque isso é saber lidar com a vida. Isso é dar conta. Isso é dar conta. Se você não tá dando conta de você mesmo, como você vai dar conta de mim? É porque a gente não dá conta deles mesmo, assim. A gente não tá aqui pra dar conta de vocês, então... E muitas vezes eu falo assim, olha, às vezes alguém me pergunta, eu achei engraçado outro dia que eu vi que psicólogo também faz terapia, né? Eu falo assim, faz terapia, porque afinal de contas eu tenho que saber o que é meu e o que é seu, mas eu preciso que você saiba que assim, eu não tenho tudo tão resolvido assim, eu também tenho problemas, eu também tenho questões, mas eu tento resolver o máximo possível pra que eu possa estar aqui da melhor maneira, mas eu tô aqui também como uma pessoa capacitada, mas uma pessoa que tá aqui pra trocar e pra te ouvir, e tem muito a ver com o que a gente tá fazendo aqui no nosso trabalho no Maternares, que é o quanto a gente tá se colocando aqui como mulheres, como mães, recebendo diversas histórias, diversos temas, por acaso com você aqui, trocando com a gente como uma primeira profissional de saúde mental aqui junto com a gente, né, conversando com a gente, e a gente pode trocar sobre esse tema, porque a gente passa por isso mesmo, isso é uma realidade, né? Sim, e tem isso, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, né, de que a doença mental, ou, enfim, qualquer outro tipo de dificuldade psíquica, né, isso não destitui aquela pessoa de capacidades de modo geral, possibilidades e importância, competência. Não faz isso, assim como a hipertensão não faz, o diabetes não faz, né, e qualquer outro desequilíbrio, digamos assim, né, porque a sensação que dá é essa, de que você
pode não controlar a sua pressão, mas você tem que controlar suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos, exatamente. né? E não funciona desse jeito, né? Sim. Então Você até falou, né, quando você mandou o relato pra gente, que é um post, inclusive, né? A gente até vai botar aqui o link desse post, que é muito interessante, porque você fala que quando a gente tá na experiência, né, com outras palavras, mas assim, quando você tá vivendo aquilo, quando a experiência ela é muito própria sua, é impossível que a gente esteja o tempo inteiro com o nosso saber ali misturado. Lógico. Então, muitas vezes, esse saber, ele não tá andando junto com o que a gente tá sentindo. Sim. Né? Isso tanto quando você conta a sua história de ter parado a medicação, porque assim, você falou, eu sei, né? O meu saber me garante coisas, mas o que eu tô sentindo, não. Então, assim, naquele momento o saber não andou junto com o que você tá sentindo. Sim. Mas isso também serve pra quando a gente pensa, né, nesses questionamentos sobre, mas espera aí, um psicólogo que tá adoecido de alguma maneira, né, que tá enfrentando uma depressão, tá enfrentando uma ansiedade, um toque ou qualquer coisa do tipo, sim, como é que ele vai ser um bom profissional? Porque o saber, né, assim, a profissão dele, o que ele sabe, a experiência dele e tudo mais, não sempre tá andando junto com como ele tá se sentindo. Sim, então é sim. isso, tanto pra um lado quanto pro outro. Eu já comparei com, sabe, teve uma vez que eu fiz uma comparação com uma pessoa, imagina como se você estivesse dentro de uma floresta, assim, né? E essa floresta tem uma trilha em algum lugar que você não sabe exatamente onde é que é. Se você tá dentro da floresta, é difícil encontrar a trilha, porque você olha pra frente tem uma árvore, você olha pro lado tem outra, tem um bicho aqui, não sei o quê. Se você pega um helicóptero e sobe, você fala, caraca, a trilha tá tão fácil da gente achar. Olha ali, tô vendo, Ela sabe? tá do lado da trilha. Ela tá não do lado da trilha e não tá vendo. Então, um profissional que tá vivendo, nós todos vivemos nas nossas próprias florestas, né? E aí, enquanto a gente tá vivendo, às vezes é difícil encontrar ali caminhos, né? E quando você tá... É óbvio que existe uma aproximação... a gente tem que estar em contato o tempo todo com a nossa humanidade, quem a gente é como pessoa, até pra gente conseguir se conectar com a humanidade do outro. Sim. Mas você tá olhando de um outro lugar a história daquela pessoa, quem aquela pessoa é, sabe? Sim. Então, existe uma diferença de perspectiva, né? Que faz com que tudo mude, né? Suas capacidades mudem completamente. Inclusive do atendimento a pessoas muito próximas, por isso que a gente Sim. evita isso, né? E aí, trazendo isso pro ponto da maternidade, como também, assim, o conhecimento é uma armadilha, né? Porque Total. a gente, com o conhecimento que a gente tem, a capacitação, quantas coisas, às vezes, na maternidade, na relação com nossos filhos, a gente entra numas noias, numas coisas que você fala, puxa vida, eu queria não saber o que isso aqui pode gerar, eu queria não saber. Sim. E eu posso falar por mim, mas isso foi um dos pontos, assim, desse caminho meu pra medicação dentro da maternidade, assim, desses receios e dessa angústia, dessa pressão diante do conhecimento. Sim. E da tentativa de fazer tudo muito certo, né? Mesmo racionalmente entendendo que isso não faz sentido. Mas é a minha floresta. É a minha maneira, é de onde eu tô podendo enxergar. E a gente fica com limitações mesmo, sem dúvida, né? Sim, a gente não consegue ver determinadas coisas. E tem um pouco isso. Você saber de tudo que pode dar errado te coloca muito mais nesse lugar de, nossa, eu preciso acertar muito. E aí o que eu venho aprendendo, assim, que é óbvio que ainda falta muita coisa pra eu aprender. Mas eu venho aprendendo que o que mais ajuda o desenvolvimento de uma criança é essa criança perceber a nossa constante tentativa e não exatamente o nosso constante acerto, sabe? Então, quando a criança percebe que a gente tá tentando o tempo todo, a gente tenta aqui, errou, a gente não para de tentar, né? Isso é muito mais significativo, né, pro desenvolvimento dessa criança, pra confiança que ela vai ter na relação com a gente, pra confiança que ela vai ter nas tentativas que ela vai fazer, nos erros que ela vai cometer, né? Isso é muito mais importante do que a gente acertar tudo, né, o tempo inteiro. Sim, e muito porque legal isso traz movimento. Sim. Né? O que a gente tá falando é muito importante que a criança entenda que a vida é movimento. Sim. Que a vida, ela não é rígida, né? Ela não pode ser rígida. Se ela for rígida demais, ela quebra. Sim. Então, eu acho que é isso, a gente mostrar pra ela, porque muito bem você disse antes, assim, né? A criança, ela aprende o que ela vê. Sim. Então, se ela vê movimento, ela entende que a vida é movimento.
E que às vezes a vida vai paralisar a gente precisa entender se paralisou por muito tempo ou não, se ficou muito restrito ou não, o quão engessado ficou. E eu até acho que, assim, quando eu trago um pouco desse ponto da gente pensar o movimento, né, e os engessamentos da vida, porque os adoecimentos, eles são restrições de possibilidade, né? Eu gosto de pensar o adoecimento como restrição de possibilidade. Sim. Então, quanto mais a gente está restrito, né, a encontrar possibilidades e a experimentar possibilidades na nossa vida, mais isso é um sinal de alerta para que a gente possa buscar ajuda. Né? Assim, eu acho que o puerpério em si, ele é um momento de restrição de possibilidades. Sim. Concreto. Se a gente puder falar o que é restrição de possibilidade, é isso aqui, o puerpério, né? Sim. E é muito confuso pra gente, vivendo o puerpério, entender até onde isso é uma restrição de possibilidade daquele período esperado, né? Até a gente fala do baby blues, assim, né? Que você pode até explicar, talvez, melhor o que é um baby blues, assim, mas eu vou dizer da minha experiência. A minha experiência com baby blues era assim, eu só vi uma neblina. Eu não conseguia ver meu filho, assim. Eu amava meu filho, eu não sentia aquele amor enlouquecedor, mas eu sentia muito medo. Era medo. E uma neblina. Era como se eu não conseguisse ver ele direito, assim. E esse medo tinha a ver com o que você falou do nariz? Era um medo de doença? Era medo de doença, de perder. Depois começou a virar um medo mais específico de doença, assim. Mas no início era medo de tudo. Eu tinha medo daquele negócio que falam da morte súbita, gente. Caralho, isso aí me deixou apavorada. Sim. Então, assim, eu tinha medo. Então eu falava, será que esse colchão, ele tá duro o suficiente pra não dar risco de morte súbita? Então, assim, esse medo de tudo, que eu não sabia o que tinha que fazer, se era uma escolha errada, se não era. E eu olhava pra ele e eu não conseguia estar ali. E eu só chorava e falava, gente, eu tô muito triste, tô muito angustiada. É uma angústia que invade meu peito, assim, de um jeito muito, muito forte. Isso eu fiquei uma semana, na semana seguinte melhorou um pouco, e depois que melhorou um pouco, eu fiquei naquele limbo, assim, por muito tempo, assim. Fui até os 7 meses dele, com muita dificuldade de sentir vontade de fazer as coisas, de curtir fazer as coisas. Aí, enfim, aí eu entendi que, assim, aquilo já tava se esgarçando, aquilo já tava aumentando, que eu tava com uma restrição. Que não era baby blues. Que não era mais baby blues, exatamente. Que eu tava vivendo ali uma depressão pós-parto, que eu tinha ali uma ansiedade, que eu sempre soube que a minha ansiedade, ela já não era assim... Mas que eu lidava bem. Eu tinha muitas ferramentas pra lidar com a minha ansiedade antes da maternidade. E mas depois... Aí era um outro cenário, Era né? um outro Mudou cenário. Depois que meu filho nasceu, é isso. Eu tive uma restrição de possibilidades que eu não consegui me reinventar também. Sim. Que eu acho que é um pouco isso. A gente tem a nossa restrição de possibilidades, só que nem todo mundo adoece. Né? Tem gente que consegue reinventar possibilidades e ferramentas. Mas pra todo mundo, é isso, eu ia falar justamente isso. Pra todo mundo na maternidade tem um convite de vamos renovar a sua caixinha de ferramentas. Vamos renovar tudo. Vamos renovar tudo. E o que faz com que pessoas consigam e pessoas não consigam. Exatamente. Né? Por que e que não conseguir não é ser menos, não Exatamente. É vergonha, não é nada. Não tem nada a ver com isso. Não. É só sobre, às vezes a pessoa, por exemplo, nós temos rede de apoio, não é sobre falta de rede de apoio, não é sobre falta... É sobre organismo, é sobre a maneira, é sobre idealização e frustração. Sim. É sobre peso, é sobre tanta coisa que a gente for listar aqui. Tudo que pode acabar gerando, né, esse nível de E eu lembro que quando eu decidi procurar a Mari, eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu logo melhorei. Porque eu sei que a gente me deu aqui um negócio. É isso. Mas por quê? Eu acho muito legal falar disso. Porque as pessoas falam, medicação, né? Assim, tanto o adoecimento, ele é químico, né? Você tem uma mudança química aqui dentro acontecendo. E a medicação é uma intervenção química, né? Então a gente pensa que que vai funcionar. É isso aí. Só que eu acho que a forma como a gente se relaciona com a medicação faz toda a diferença. Sim. Porque isso também é químico. A forma como a gente se relaciona com a medicação também é química. Assim, quando você fala de baby blues, ele é basicamente essa... A gente tem um monte de coisa acontecendo assim que uma mulher vira mãe, né? Então existem coisas muito objetivas, digamos assim, que tem a ver com a maior variação hormonal que você vai ter na vida, né? Então, se os níveis de estrogênio e de progesterona mudam de um dia pro outro, literalmente, a placenta é arrancada e você tem uma queda muito brusca de hormônios, desses 2 hormônios especificamente, num período de tempo que é isso, de um dia.
E isso faz uma diferença muito significativa, porque esses hormônios, eles têm receptores no sistema límbico, no sistema nervoso central. Então, se você tinha ali uma determinada configuração que mantinha níveis hormonais que também aumentaram rápido, porque se você parar pra pensar, 9 meses, o tempo de uma gestação é um tempo curto em relação à vida, né? A vida reprodutiva de uma mulher, enfim. Então, eles aumentaram rápido, mas eles caem de forma avassaladora. Então, obviamente, a gente tem alguma alteração nessa conexão entre hormônios, receptores, e que acontece justamente no sistema límbico, que vai ali, de alguma maneira, gerando emoções, né? Intensidade de afetos, etc. Então, a gente tem esse ponto. E a gente tem um outro ponto que tem a ver com uma mudança em termos de limites físicos mesmo, né? Então, assim, um bebê recém-nascido, ele vai testar todos os seus limites físicos, assim, de ficar acordado, de ficar disponível, de não se cuidar de forma nenhuma, né? Então, você por um tempo tá disponível de uma maneira que eu acho que nunca antes aconteceu e provavelmente não vai acontecer de novo. Então, essa exaustão física adiciona um estresse, um componente aí de estressor nesse período. E você tem um componente emocional gigantesco, né? Que você vira, de repente, uma responsável por uma pessoa que é totalmente vulnerável, totalmente frágil. Independente de você. E que você não sabe, quando você é mãe de primeira viagem, ainda por cima, você não sabe de fato o que fazer. Você tem ali algumas ideias, você leu todos os livros, mas quando a criança nasce... Sua filha... A minha filha, por exemplo, sim, prova disso. Quando a minha filha nasceu, eu falei, então, galera, não sei. Não sei, esses livros não estão dando certo, essas planilhas não estão compatíveis. O que eu faço? E a criança tá ali, viva. A Noêmia, que a gente recebeu aqui pra privação de sono, ela falou uma coisa muito legal, a frase dela, a maternidade é tipo, vem que eu te conto no caminho. Isso. E aí você vai descobrindo. Então, tudo isso é uma equação que gera um estressor gigantesco para as mulheres, né? Nesse período inicial ali, principalmente. E existe uma resposta natural do nosso humor a esse estresse, a esse estressor enorme, né? E essa resposta natural, quando ela vem aí com uma valência, né, mais depressiva, com uma síndrome mais depressiva, ansiosa, é basicamente isso que a gente entende como o baby blues, né? A grande questão é que esse estado da mulher, ele precisa ter uma intensidade que não há limite, né? E que não gere um prejuízo muito significativo, e ela precisa ter um limite de tempo também. Então, se os meses vão passando e essa mulher se mantém nesse estado, a gente tem um sinal de alerta. E se isso acontece de uma maneira que é tão intensa a ponto da mulher não ter nenhum momento do dia em que ela consegue respirar tranquila, porque normalmente o baby blues ele vem numa coisa meio altos e baixos, né? Então você fica muito angustiada, muito triste, muito na dúvida, e muito nervosa, e muito ansiosa. E aí depois tem um momento, você relaxa. E aí volta. Então tem uma coisa meio intermitente, assim. Então a gente vai tentar entender, né? Se a gente tá saindo do baby blues, que é esperado, né? Sim. Que acontece com a imensa maioria das mães, sim, né? Sim. Então, é alguma coisa que tá dentro do esperado, que a gente não vai olhar como uma patologia. Então, se tá ali, ou se a gente tá entrando em alguma coisa que a gente identifica como uma depressão pós-parto e que a gente vai precisar intervir de uma outra maneira. Né? O baby blues, a gente precisa dar suporte para essa mulher, e não entra aí o suporte medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso, o que não acontece com a depressão. E dá tempo ao tempo para essa autorregulação. Exatamente. E validar também, eu acho que essa validação do que a mulher tá sentindo é muito importante. Sim, muito. Esse acolhimento empático de fato, assim, né? Sim. Isso faz muita diferença. Eu lembro que, assim, pra mim, tiveram vários pontos de alerta pra mim, né? Mas principalmente esse, de eu perceber que as coisas nunca ficavam boas. Não estavam as coisas eram sempre muito angustiantes. Sim. As coisas eram sempre muito... E eu nunca tinha me visto naquele estado, assim. Eu nunca tinha me visto... Totalmente diferente de tudo que você conhece de você, mim, né? Completamente diferente. E eu tenho certeza que se a gente conversasse antes de você ter o Tonton,
e eu te falasse, ó, nessas circunstâncias, você acha que você chegaria nesse ponto? Com certeza ela falaria, falaria não. Claro que não. Porque é isso, eu acho que é um encontro, é um desafio e um encontro de limites muito novos. Sim. Muito. Que talvez, eu concordo com você, que talvez tão fortes quanto, mas mais do que os limites da maternidade, eu não sei Eu se não a gente vai conheço, passar, eu não sei se também. vai Tem algum rolar na minha momento vida. E eu na lembro nossa como que vida eu de novo. conversava com a Carol, porque depois quando eu tava melhor, eu já tava medicada, eu já tava bem. Eu lembro que uma vez a Carol me chamou pra jantar, e a gente jantando, porque uma vez meu marido me perguntou, qual é a mãe que você vê que tá, tipo, de boa? Eu falei, a Carol! E aí, passou-se um tempo, a Carol, vamos jantar! E a Carol, assim, passando por momentos extremamente, assim, chegando em limites parecidos com os meus, assim, sabe? E eu falando, então tá, então não é tão... Não é bem assim. Não, e o quanto a gente entendeu juntas que, na verdade, não é que uma coisa anulasse a outra. Aham. Tanto que eu falava pra ela, a minha admiração por você como mãe, como mulher, ela continua junto com as suas dificuldades. E ela sentindo a mesma coisa por É mim. isso. Quando Exatamente. ela falou pra mim, olha, eu disse isso pro Caio, né? Eu falei que eu via que você tava lidando muito bem com as coisas, mas quando eu tô vendo você agora me dizendo que não é bem assim, eu não acho que você não esteja sendo a boa mãe. Eu que continuo vi em achando você. que eu achava. Eu continuo achando, só que agora eu vejo que, peraí, né? Ela também tem os momentos dela. E o quanto esse acolhimento. E mais uma vez eu digo, quem tá ouvindo a gente também talvez esteja pensando isso. Caramba, então eu não tô sozinha nesse sentimento. Porque Então, é isso, assim, eu te admiro muito como mãe, eu continuo te admirando e não é isso que muda. O que muda é o peso que eu coloquei na minha maternidade. Sim. Exatamente. Né? Então, E tem isso que você falou das pessoas estarem ouvindo, né? Eu acho que tem esse conselho, essa orientação pra falar a respeito, procurar ajuda, procurar uma amiga pra conversar e de repente essa amiga poder te falar, eu acho que você precisa de uma avaliação, ou procurar uma avaliação psiquiátrica, ou procurar um psicólogo. Ir atrás, assim, porque quando grupo a gente de mães, conversa, trocar com mães, né? cara, quando a gente fala, a gente vê que as emoções, as vivências, elas são muito próximas, né? É alguma coisa muito difícil, é difícil pra todas as mães, cada uma dentro das suas particularidades, mas quanto mais a gente fica ali isolada e olhando, né, e falando, nossa, tá todo mundo vivendo isso de uma forma muito plena, né? Redes a partir sociais, dos pequenos né? Tudo recortes lindo. que são ali postados ou divulgados, quando a gente conclui, né, que a vida inteira daquela pessoa é aquilo, a gente se fecha, fala, então eu realmente sou muito incapaz, né, e tende a não ir atrás de ajuda e de, né, então vai atrás, vai perguntar, né, se você tá na dúvida, será que isso é depressão? será que isso que eu tô sentindo Será que é? Você não precisa ir no psiquiatra ou no alguém sente psicólogo como quando você eu, tiver né? certeza, entendeu? Você vai você na vai dúvida, justamente. Vai na dúvida. Inclusive, exatamente. por favor, não deixem... Quer indicação de psiquiatra? Ai, Coisa não. assim? A melhor psiquiatra que você pode ir, doutora Mariana Mari. Pizarro. Mas assim, Mari. Tímida. isso, desculpa, só antes da gente virar, assim, Uhum. é isso, assim, de você ver que a gente tem rede, que a gente pode ter rede e que tem outras pessoas olhando pra você e por você. Sim. Né? Seja ela quem for, pode não ser da sua família. Quando a gente saiu, eu lembro muito de falar pra Carol, cara, liga pra Mari. Sabe? Marca uma consulta com a Mari. Isso que você tá sentindo não é pra ser assim, sabe? Assim, não se acostuma com isso. Sim. É assim, não se acostume com o sofrimento, porque muitas vezes o que as pessoas fazem, e falando por mim também, é tentar se acostumar com uma coisa que é um sintoma. E a gente Isso. não tem que se acostumar com um sintoma, né? A vida Sim. pode ser diferente. É isso. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Tá. Então, o primeiro bate-bola é um bate-bola que a gente faz em todo episódio, que são as mesmas Vai. perguntas, mas cada um com suas respostas de sua maternidade. Então, assim, defina sua maternidade em uma palavra atualmente. Alegria. Alegria. A minha maternidade me traz a maior alegria que eu já senti. Ai, que lindo. E o que você não gosta, então, na maternidade? Ai, caramba. O que eu não gosto da maternidade é a forma como ela me faz enxergar de forma totalmente escancarada as coisas que eu não gosto em mim. Uhum. Interessante isso. Muito bom. Porque é isso mesmo. Terapeuticamente, em tese isso é bom, mas na prática é horrível. Mas é isso, é bom, mas é muito sofrido. É É muito Mas muito necessário. sofrido a gente ser É convocado. aquela coisa, assim, o eu tempo sei inteiro. em teoria que é necessário, é ótimo, caramba, mas Mas não é agradável maneiro. não é. Não é Agradável Não é agradável.
E o que você mais gosta na maternidade? A maternidade me permite me conectar com a minha criança, que é uma coisa que eu sempre me proibi de fazer. E eu sou muito livre pra fazer isso com a maternidade, é um presente. Imagino. Maior desafio que você viveu na maternidade? Eu vivo todo dia. O maior desafio é criar uma pessoa boa. É criar uma pessoa boa, assim, boa pra estar no mundo. E um momento mais especial, assim, que você destaque agora? Quando eu percebo que eu consegui ensinar pra ela algumas coisas do tipo, quando ela olha pra mim e fala, mãe, tá tudo bem, deu errado, tá tudo bem, vamos em frente. que lindo. Isso me emociona muito, assim. Imagino. Eu falo, ai, consegui. E Mari, a última pergunta. O que você, eu sei que não é indicado, né? Mas o que mais pra uma você médica. mais busca ou buscou no Google sobre esse tema, maternidade? Sobre maternidade? Caramba, meu Deus. Isso, é uma coisa... O que é normal? Isso é normal? Né? O que é Isso é normal? esperado nesse momento O da que é vida esperado? dela? Quando, na verdade, eu sei que o normal é tão específico, né? Sim. Que não é isso não é pra ser buscado. Mas é o que eu mais busco. E a gente precisa ser realista com isso. A gente acaba buscando, mesmo com cuidado, mas a gente busca. É a gente sendo só seres humanos normais. É isso. Mari, muito obrigada. Obrigada, Foi mãe. incrível ter você amei. aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a Você vocês. agregou demais, foi muito rico esse papo. Espero que muita gente alcance tudo que você trouxe aqui, tudo que você proporcionou pra gente hoje. Muito obrigada Tá? a vocês, foi um prazer. Obrigada. Só divulga o seu Instagram aqui. Eu divulgo a Nova Psique. É isso, a gente vai botar aqui embaixo. Não deixem de seguir. Obrigada.